Muito bom dia a todos. Este é mais um PISA Seminar organizado pelo SERIS e hoje vamos falar de teletrabalho, compras online e padrões de mobilidade, um tema complexo. Esta apresentação vai ser feita hoje por mim, João de Abreu e Silva, e por dois investigadores de um projeto qual eu estou a liderar, o Rui Colasso e a Laísa Capta. Ora, esta apresentação insere-se no âmbito de um projeto de investigação que é financiado pela FCT. O projeto chama-se Remobile, Rethinking Mobility, Location Patterns and Urban Form After the COVID-19 Pandemic, The Effects of Telework and E-Shopping. E o projeto é liderado pelo SERIS, no técnico, e tem a participação do IGOT e do ISEG, também da Universidade de Lisboa. Bem, em primeiro lugar, no início da década de 70, com o primeiro choque petrolífero de 1973, Jack Niles, da Universidade de Southern California, cunhou o termo telecommuting, ou seja, trabalhar a partir de casa e, portanto, fazer as deslocações de commuting eletronicamente. E, portanto, isso derivava do aumento brutal dos custos de transportes e dos avanços nas telecomunicações. E, portanto, desde o início em que se começa a falar de teletrabalho, este foi sempre visto como um modo de conservar energia. Mais tarde, em 1980, Alvin Toffler, autor famoso da Terceira Vaga, via o teletrabalho numa perspectiva bastante cor-de-rosa, como o futuro da economia, numa sociedade em que ele falava do Electronic Cottage, e, portanto, queria levar a uma nova organização de trabalho, e, portanto, a um novo comunitarismo. Ora, todas estas previsões iniciais e mais outras que surgiram na década de 90 e na década de 80, em que se estimava que em 1990 toda a força de trabalho dos Estados Unidos trabalharia a partir de casa, ou que os telecommuters representariam quase 40% da força de trabalho em 2000, foram sendo paulatinamente desacreditadas pela realidade. E no caso da Europa e em Portugal também, em 2019, menos de 6% das pessoas trabalhavam a partir de casa regularmente, ou seja, faziam teletrabalho, e esse valor era basicamente o mesmo que existia em 2009, essa mesma taxa em 2009. Só que em 2020 apareceu a pandemia de Covid-19. E, portanto, com as medidas de distanciamento social, com todas as medidas que obrigavam as pessoas a ficar em casa, o teletrabalho disparou e, portanto, por exemplo, no caso da área metropolitana de Lisboa, que é estava classificada como uma das 7ª regiões na Europa onde o teletrabalho mais cresceu em 2020, cerca de 23%, com valores muito semelhantes a Utrecht, à Ile-de-France e ao Luxemburgo. Depois da pandemia, do fim da pandemia, aquilo que se verificou é que, apesar de haverem algumas ideias que ou que o teletrabalho vinha para ficar completamente, ou que o teletrabalho ia voltar a desaparecer porque as pessoas estavam desejosas de voltar ao escritório, aquilo que se verificou é que já não voltámos aos valores de 2019. Apesar de ter havido uma descida e algumas oscilações, os valores são bastante superiores àqueles que eram em 2019, com algumas oscilações, e eventualmente, se calhar, o teletrabalho completo estará potencialmente a diminuir, mas aquilo que nós chamamos o híbrido, ou seja, trabalhar a partir de casa alguns dias da semana ou alguns dias do mês e ir outros dias ao escritório, esse claramente vai para ficar. E agora a questão é qual é o problema do teletrabalho relativamente à mobilidade. Ou seja, desde o início, quando apareceu o teletrabalho, pensou-se na utilização do teletrabalho como uma estratégia de gestão da mobilidade. Ou seja, o objetivo era reduzir o congestionamento e os impactos ambientais negativos dos transportes, ou seja, se alguém não tivesse de ir trabalhar todos os dias e, portanto, poupava-se por cada trabalhador que fazia teletrabalho cerca de 2 viagens por dia, a viagem de casa-trabalho e depois a viagem de retorno ao fim do dia. Principalmente no caso dos Estados Unidos, em que uma esmagadora percentagem destas viagens são feitas de automóvel.
para além de todo o problema de congestionamento. Ora, há um conjunto de efeitos que o teletrabalho pode provocar na mobilidade, mas a grande maioria dos estudos que têm sido feitos até agora, e desde a década de 90 até agora foram produzidos centenas de estudos académicos sobre esta questão, focam-se essencialmente sobre o efeito de substituição ou efeito de complementaridade. Ou seja, o teletrabalho permite-nos reduzir deslocações ou, pelo contrário, poderá implicar ainda um maior número de deslocações, ou mesmo que não provoque um maior número de deslocações, provoca um maior número de quilómetros percorridos em automóvel, portanto, isso tem efeito nas emissões. Aquilo que é interessante é que os primeiros estudos feitos durante a década de 90 e até o princípio da década de 2000, maioritariamente suportavam a hipótese de substituição. Mais tarde, estudos mais recentes tendem a suportar a hipótese de complementariedade ou pelo menos de alguma neutralidade. Isto está muito relacionado com a distância casa-trabalho dos teletrabalhadores. Ou seja, aquilo que nós verificamos é que um teletrabalhador com determinadas características tende a ter uma distância casa-trabalho de uma pessoa com iguais características socioeconómicas e profissionais que não faça teletrabalho. E, portanto, isso implica um aumento da distância casa-trabalho e mesmo que a pessoa não faça teletrabalho alguns dias por semana, tenderá a compensar esse aumento de distância, tenderá a compensar. Agora, isto tem relacionado um problema complicado de causalidade, ou seja, o teletrabalho faz com que as pessoas mudem de residência para mais longe, ou seja, alguém que vê a hipótese de poder começar a fazer teletrabalho vai pensar naquela moradia no meio do campo e tendencialmente tenderá a mudar-se para essa moradia mais longe do centro da cidade, ou pelo contrário, o teletrabalho é uma estratégia de pessoas que já têm deslocações casa-trabalho muito longas e muito custosas de pouparem nesse tipo de deslocação. E, portanto, estes cenários são aquilo que, no fundo, motivaram a realização deste projeto. E, portanto, vou passar agora a palavra à Laísa. Bom, então, complementando o que o professor falou, para estudar esses aspectos do efeito teletrabalho, tanto na mobilidade como nas preferências residenciais e nas compras online, nós aplicamos um inquérito na área metropolitana de Lisboa e contou com uma amostra de 1.900 inquiridos da população ativa e com atividades ou profissões compatíveis com a prática do teletrabalho, nomeadamente do setor terciário. O inquérito contou com 4 sessões. Primeiramente, perguntamos sobre as características socioeconômicas. Depois, realizamos um diário de viagens e de compras de 7 dias. Na terceira sessão, nós perguntamos sobre atitudes em relação ao teletrabalho, as compras online, a mobilidade e as preferências residenciais. E finalizamos com questões sobre preferências declaradas sobre a localização residencial. Para nossa amostra, nós caracterizamos ela em 3 perfis. NF são aqueles que nunca fizeram teletrabalho e não fazem, correspondem a cerca de 36% da nossa amostra. FI, os que fazem teletrabalho, mas são inexperientes, e aquilo que a gente quer dizer com inexperientes são aqueles que não faziam teletrabalho ou apenas o faziam pontualmente antes da pandemia. E F, que correspondem a 47%, são 900 dos indivíduos da nossa amostra. E os FEs, que são aqueles que fazem teletrabalho, mas são experientes, então que já faziam com certa regularidade teletrabalho antes de 2020. A nossa amostra ela tem uma distribuição espacial, uma boa distribuição espacial dos conselhos da EML, mas quando dividimos elas por perfis, notamos ligeiras diferenças. Vou tentar subir aqui. Desculpa, só para. Notamos ligeiras diferenças entre os perfis. Por exemplo, os teletrabalhadores, tanto experientes como inexperientes,
eles se localizam em regiões mais centrais da AML, Lisboa e os concelhos mais próximos da AML. Já quem não faz teletrabalho, ele se localiza em regiões mais periféricas da AML, como esses concelhos mais externos e da margem sul. Em termos de caracterização socioeconômica, nós também temos diferenças entre os perfis. E aqui nós podemos destacar, é o máximo que vai. Pronto. Tá. Aqui nós podemos destacar principalmente a diferença entre os não teletrabalhadores com os teletrabalhadores que já têm experiência. Quem não faz teletrabalho tem uma média de idade um pouco acima da nossa amostra, são mais mulheres, são pessoas com um grande peso de escolaridade no setor secundário em relação à nossa amostra e aos demais perfis. Tem escalões de rendimentos do agregado familiar mais baixos e contam com ocupações profissionais mais ligadas ao setor administrativo. Já os FEs, está um pouco apagado ali, mas os FEs, que são os teletrabalhadores experientes, eles têm uma média de idade mais alta também, que é muito próxima da nossa média de idade da AML, são mais homens, são pessoas, quase 90% têm ensino superior, pessoas com rendimentos mais elevados e com ocupações profissionais ligadas a cargos de especialistas, atividades intelectuais e dirigentes. Já os teletrabalhadores inexperientes, eles são mais novos, eles estão em um valor intermediário muito próximo da nossa amostra em termos de gênero e escolaridade. Isso também pode ter uma motivação que eles são quase 50% da nossa amostra. Isso dá um grande peso. Rendimentos, tem escalões de rendimento um pouco acima, e ocupações profissionais a nível intermédio. Em relação ao commuting, em termos de mobilidade, a gente também consegue notar algumas diferenças entre os perfis. Acho que eu estou muito fora da câmera, em relação ao transporte individual, quem mais utiliza o transporte individual são os não teletrabalhadores e os teletrabalhadores com experiência. Esses com experiência, eles utilizam menos o transporte ativo. Já os teletrabalhadores inexperientes, eles utilizam mais o transporte público em relação a todos os perfis. E por isso também o tempo médio de deslocação casa trabalho deles é maior. Daí aqui temos alguma curiosidade, que é até uma certa contradição, que os teletrabalhadores experientes são localizados majoritariamente na região de Lisboa e arredores, mas eles têm um tempo de viagem muito superior à média e em relação aos próprios NFs, né, aqueles que não fazem teletrabalho. Isso nós podemos explorar e até pode ser uma possível explicação que a cauda da distribuição de tempo de viagem deles ela é muito longa. Por quê? Temos muitas pessoas fazendo teletrabalho, que são experientes, que têm um tempo de viagem muito reduzido, mas tem outras pessoas que têm tempos de viagem de 2 horas. Então, elas podem aumentar esse valor do tempo de viagem. E a explicação, uma possível explicação para os não teletrabalhadores terem um tempo de viagem inferior aos outros, seria porque tanto eles estando, eles morando em zonas periféricas, eles podem também trabalhar mais na periferia. Então, isso pode conduzir a um menor tempo de viagem. Outra curiosidade é que serem teletrabalhadores experientes também aumentam a frequência do cônjuge fazer teletrabalho com pelo menos regularidade de uma vez por semana. Então, em resumo, os nossos perfis são os não teletrabalhadores, que chamamos de NF. Eles têm menor escolaridade, menor rendimento, são mais mulheres e ocupam cargos administrativos, em geral. Quem é teletrabalhador experiente é completo oposto. Eles têm maiores rendimentos, têm maior escolaridade, são mais homens e ocupam cargos de dirigentes ou especialistas. E os FIs são um grupo médio em todas as dimensões. Então, eles ocupam cargos também de pessoal intermédio e tem ali estão na média. Então, estão entre os dois.
Também nos perguntamos sobre os instrumentos de mobilidade dos inquiridos. Quanto à relação do passe, a maioria dos teletrabalhadores experientes não possuem passe. Isso faz sentido, porque eles também utilizam mais o transporte individual. Já quem tem mais posse de passe são os teletrabalhadores inexperientes, o que também vai ao encontro do que vimos, que eles utilizam mais o transporte público. Já na posse de veículos, o que se destaca é que os teletrabalhadores experientes, eles têm um número menor médio de automóveis nos agregados familiares. Então, analisando aqui um pouco os gráficos, nós vemos que os FEs, que são os experientes, eles têm um número maior de agregados sem nenhum veículo, ou com um número menor com um veículo, e um número menor com 3 veículos ou mais, mas eles têm um número maior de de 2 automóveis por agregado. O que pode fazer um pouco de sentido que eles, por morarem em zonas mais centrais, como Lisboa, e fazerem teletrabalho, eles não precisem tanto assim de veículos. Então, 2 veículos talvez seja um valor mais condizente para eles terem no agregado familiar. Bom, agora eu vou passar para o meu colega Rui para tratar desse vídeo. Bom, sim. Bom dia. Então, inquirimos também as pessoas, os nossos respondentes, acerca de estilos de vida, não apenas estilos de vida, sobre atitudes em relação a uma série de coisas. As atitudes são importantes em inquéritos, porque nos ajudam a explicar aquilo que as características mais mensuráveis não explicam. Por exemplo, 2 pessoas com o mesmo perfil socioeconómico podem ter um comportamento completamente diferente. Isso pode ter a ver com a sua atitude. Agarrando já esta parte de estilo de vida e atitudes em relação ao teletrabalho, por exemplo, os teletrabalhadores mais experientes têm uma pontuação mais positiva. Isto aqui é uma escala de 0 a 5 de discorda, concorda completamente. Tem mais, por exemplo, preferem a flexibilidade, mesmo que tenham que encaixar trabalho até mais tarde, aos fins de semana. Antes deste inquérito, isto aqui é uma nota, nós fizemos entrevistas no ano passado, que nos ajudam também a interpretar alguns dos resultados, e são um complemento a estas atitudes. E isso foi uma coisa que já esperávamos encontrar. As pessoas não se importam de fazer esse trade-off, de estar em teletrabalho e terem uma divisão mais tenue entre casa e trabalho, família e trabalho, mas contudo poderem estar em teletrabalho. Portanto, os experientes, ali com grande destaque, apreciam a flexibilidade e não se importam de trabalhar, normalmente até mais tarde, aos fins de semana. A seguir a isso, e também sem surpresa, as pessoas que não fazem teletrabalho têm algum receio de, por exemplo, perderem oportunidades de serem promovidas. Isso pode explicar um pouco a adoção ou não adoção. Os experientes e inexperientes estão praticamente empatados. Em relação a experientes e inexperientes, novamente estão praticamente empatados, mas apesar de tudo, os inexperientes, o teletrabalho pode ser mais uma motivação para ocupar tempo, enquanto que nos experientes, de facto, já aprenderam a apreciar, a gerir o seu tempo, e que o teletrabalho cria-lhes o melhor equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. Um fator chave é, de facto, a atitude do empregador, e toda a gente aqui refere que, por exemplo, quanto mais positiva a atitude, ou a atitude percepcionada do empregador em relação ao teletrabalho, mais pontua. Portanto, os experientes, mais pontuação, os inexperientes ligeiramente menos, e os que não fazem já estão abaixo não concorrem muito, portanto, já discordam. A atitude do empregador poderá já não ser positiva. Portanto, frequência de teletrabalho, além destes perfis, desagregamos um pouco mais a amostra em quem nunca faz teletrabalho, quem faz 1 ou 2 dias, 3 ou 4 dias, meios dias, apenas sempre, aliás, meios dias, que é
ir ao escritório e de vez em quando fazer meio dia de teletrabalho. Este de vez em quando, mesmo de vez em quando, pode ser com um dia, dois, três. Se bem que a maior parte das pessoas faziam apenas um ou dois meus dias. Ou então ter um regime muito irregular. Quem faz teletrabalho, quem faz trabalho em casa, quem faz meio dia de teletrabalho. Aquele destaque ali avermelhado nos experientes, achamos curioso, porque são três regimes que são muito flexíveis. Portanto, são de facto pessoas que eventualmente estão numa posição de carreira diferente, que lhes permite optar pelo regime de trabalho que mais se adequa a encaixar outras atividades, além da sua atividade profissional, não deixando de desempenhar a sua atividade profissional. Portanto, fazem sempre, ou em uns dias, no dia que estão em casa, para fazer outras atividades, ou irregularmente, o que ainda é bastante expressivo, 30%. Tem mais de 31%. Portanto, número médio de viagens por dia, sem grande surpresa também, quanto mais teletrabalho se faz e mais experiencia, menos viagens se faz. A diferença acaba por ser bastante significativa. Menos 0,7 viagens. São 5 viagens por semana. É bastante. Portanto, mais teletrabalho, menos viagens em qualquer dia da semana. Aqui, os experientes são também quem faz menos viagens no dia de fim de semana. Um pouco mais no dia de teletrabalho. Como vamos ver mais à frente, os dias de teletrabalho e os dias de fim de semana, os dias todos os dias dos teletrabalhadores experientes acabam por se começar a misturar. As atividades começam a misturar-se um pouco. Não há a divisão que esperamos nos trabalhadores, enfim, dos escritórios, chamamos assim, nos experientes, os que me fazem, em que o dia está muito estruturado à volta da sua commute e da sua vinda ao trabalho. Portanto, mais experiência, mais viagens em dias de teletrabalho, em dias de fim de semana, poderá haver uma alteração permanente nos padrões de modalidade na maneira como se relaciona com o commute, com o trabalho, com a viagem, com os momentos em que o trabalho é feito durante o dia, espalhado ao longo do dia, espalhado durante o fim de semana e intercalado com as restantes atividades, enfim, familiares e outras. Partindo disto um pouco mais nos regimes de trabalho, mais uma vez, quanto mais dias de teletrabalho completo, menos viagens. No total, os experientes são os que mostram uma maior redução no número de viagens, os inexperientes são os que mostram uma maior redução nos dias de teletrabalho. Os experientes, a total é maior, por aquilo que eu acabei de dizer, porque nos dias de fim de semana também reduzem as viagens. Pode haver aqui alguma transferência de viagens de fim de semana para dias de teletrabalho. Os dias podem começar a tornar-se um pouco semelhantes. Enfim, pelo menos em termos de número de viagens, não necessariamente o propósito das viagens. Também é observar os meios dias de teletrabalho com um número muito elevado de viagens. Não sabemos exatamente porquê, é uma coisa a explorar a seguir, eventualmente porque nesses meios dias de viagem e eventualmente por serem pessoas que têm algum controle sobre o seu horário, esses meios dias de teletrabalho servem para encaixar outras atividades relacionadas com o trabalho ou não, enfim, relacionadas com a estrutura do seu dia. Em termos de repartição modal, a repartição modal não varia muito em qualquer um dos perfis. Podíamos esperar aqui uma grande alteração, não há, mas é de lembrar, apesar dela ser semelhante, os teletrabalhadores fazem muito menos viagens. Portanto, menos 0,7 viagens, são menos 3 viagens e meia, portanto, 14 por mês, 7 viagens completas, 7 dias, 7 dias de commute, é bastante. É mais de uma semana em casa, digamos. Poderão haver outras viagens ou não, mas é significativo em termos de redução do transporte individual e depois também é significativo em termos de redução do transporte público. E separando isto em dias de experientes e inexperientes, vemos que nos experientes, sobretudo, quando se passa dos 3 para os 4 dias de teletrabalho, o share do transporte individual, aliás, o share de transporte individual varia muito pouco. O que acontece é que o transporte coletivo, o transporte público, vai sendo engolido e vai desaparecendo. Há, apesar de tudo, uma diferença que ainda é expressiva
entre os inexperientes e os experientes. Eventualmente os experientes já tomaram decisões sobre aquilo que vão fazer, né? Eu já tenho, podem ter um perfil socioeconómico diferente, tem mais dinheiro, a partir de um financiamento maior, e depois já tenho tomado algumas decisões sobre como é que estrutura o seu dia. Compra o passe, não compra o passe, filtros de certo usar ou não. Não, já tomaram a sua decisão. Se fazem sempre, provavelmente, nunca usam o transporte público. Praticamente nunca. Sobre compras, o comércio online foi impulsionado pela pandemia, era 13,8 em 2019, saltou para 19% em 2023, com estimativas de 25% em 27%, apesar de tudo não são tão altas como eram durante a pandemia chegaram a ser 30%. Mas é muito significativo. Em 2022, 5,3 mil milhões de euros em produtos comprados online em Portugal. Aqui vamos mostrar apenas o supermercado e restaurantes, enfim, não dá para mostrar tudo. Em termos de compras de supermercado, quem faz mais teletrabalho faz mais compras online. Isto, mais uma vez, é uma coisa sem surpresa. Quem faz mais teletrabalho ou é mais experiente, e é mais experiente com, sei lá, com tecnologia, de modo geral. Quem passa mais tempo online. Quem é inexperiente é mais jovem, também. É mais experiente com tecnologia, já tem mais apetência por tecnologia. Isto não é necessariamente assim. Mais uma vez, das entrevistas, tivemos algumas surpresas. A ideia da pessoa mais velha que não tem experiência com a tecnologia. As nossas pessoas mais velhas não são tão velhas, que já não têm, pelo menos em idade ativa, que não tenham experiência com a tecnologia. Ainda assim, as pessoas mais jovens fazem mais compras online. É visível aqui, em termos de compras online em loja, quem faz teletrabalho também faz mais compras online. Durante os dias é um pouco diferente. Por exemplo, nos dias, enquanto os experientes fazem, e aqui mais uma vez, o que estava a dizer há pouco, os dias começam a tornar-se muito parecidos, as compras são muito parecidas, pelo menos as compras online são muito parecidas. Isto é um número absoluto, não é uma porcentagem. O dia de escritório, o dia de folga de fim de semana, o dia de teletrabalho, o número de compras é muito semelhante para os experientes, enquanto para quem não faz teletrabalho é bastante diferente, ou pelo menos parece bastante diferente face ao número total de compras. Aqui só uma nota, que é entre as compras em loja nos dias de folga fim de semana, que são explicitamente um sexto a menos para quem faz e é experiente, o que mostra algum espalhamento. Aquele padrão de deixamos a compra do supermercado para o fim de semana, não está a trabalhar das experientes, não é necessariamente assim. Em termos de compra de restaurante, a compra de restaurante, encomendar comida é uma coisa mais generalizada. Já toda a gente faz, pela pandemia, toda a gente passou a fazer de alguma forma. Portanto, há uma diferença menor entre quem faz e quem não faz. As compras físicas são mais ou menos, são praticamente as mesmas, independentemente de fazer ou não teletrabalho. As compras online são um pouco mais para quem faz teletrabalho, faz sentido. E há uma explicação para isto. No dia de teletrabalho é muito significativo. Portanto, quem está em casa para fazer teletrabalho pode sentir-se tentado em encomendar a refeição, visto que está online, visto que está em casa e visto que poupa mais uma viagem. Isto poderá ter alguns impactos, por exemplo, nos movimentos que são feitos. E tudo isto que tem a ver com compras tem a ver também com os movimentos e com a estrutura e com a maneira como as pessoas se localizam. Neste caso, na área metropolitana, e nos movimentos que temos na área metropolitana. Tínhamos pessoas que vinham para o trabalho, almoçavam perto do trabalho e eventualmente faziam compras nesse percurso. E agora podem estar em casa, podem ter a refeição inteira em casa e o supermercado inteiro em casa. Isso tem implicações na mobilidade delas próprias, mas também nas entregas. Portanto, entregas em locais residenciais que eventualmente não existiam, e menos compras no centro ou nas centralidades onde havia, sobretudo, concentração de trabalho mais qualificado. Em relação a atitudes relativamente a compras, mais uma vez servem para o mesmo efeito. Aqui não é muito interessante, elas são todas muito semelhantes. Há uma coisa que é, nós temos feito inquéritos a compras desde 2020 e em 2020 as atitudes face à internet ainda eram diferentes. Não nestes perfis, que não tínhamos estes perfis, não tínhamos teletrabalhadores, não teletrabalhadores, tínhamos apenas pessoas que trabalhavam
E também pessoas que não trabalham. Essa é a matéria mais representativa da população no geral. Eu gosto de fazer como na internet para a diversidade de produtos. Não tinha não tinha esta expressão, havia alguma retração ainda, porque não preciso ser de casa, também havia alguma retração, e o que se vê agora é que fazer compras online, fazer compras em loja é muito semelhante para todos. Agora, passamos para a última parte do inquérito, que está relacionada com as características da residência atual, onde os nossos inquiridos residem, e também as suas preferências relativamente ao local envolvente da residência e depois também à própria residência. Aquilo que nós podemos ver aqui, claramente, é que os padrões que ressaltam aqui são claramente e facilmente explicáveis por aquilo que são as características socioeconómicas da nossa amostra e também pela localização da nossa amostra. Ou seja, quem não faz teletrabalho tem uma maior percentagem relativamente à média da amostra a residir em moradias, sejam moradias isoladas ou sejam moradias germinadas ou em banda, porque basicamente tendem a residir mais na periferia. Quem faz teletrabalho e é experiente tende a ter casas com uma área média maior, e um valor significativamente maior do que os restantes, em média pelo menos 8 a 10 metros quadrados a mais, em média. Tipologias também superiores, T3 ou mais, com uma maior porcentagem relativamente à média, e também maior porcentagem de residências com estacionamento dentro da residência. Ou seja, se neste caso estamos aqui a considerar que os teletrabalhadores experientes tendem a residir maioritariamente em apartamentos, têm a possibilidade de comprar apartamentos de maior qualidade e já com a inclusão de garagem no próprio edifício. Portanto, isto quer dizer que está perfeitamente consentâneo com o maior rendimento que estas pessoas têm relativamente ao resto da amostra. Outro aspecto das características da residência, os teletrabalhadores mais experientes, por acaso, residem ligeiramente há menos tempo no seu local de residência, mas as diferenças são relativamente pequenas e, portanto, também pode indicar, pelo facto de terem maior rendimento, têm uma maior mobilidade residencial, ou seja, se não estão satisfeitos com o sítio onde residem atualmente, têm mais facilidade em mudarem de residência, precisamente por causa do maior rendimento. São essencialmente proprietários e a percentagem de proprietários é maior do que no caso dos outros dois segmentos. E depois o outro aspecto que é importante é que nós tínhamos uma pergunta no inquérito que era a percepção ou a intenção que as pessoas tinham de se poderem mudar de casa nos próximos 2 anos. E, portanto, claramente os não teletrabalhadores são aqueles que são mais imóveis em termos da localização residencial, tem uma maior porcentagem, quase 42% deste segmento não pretende mudar de residência, portanto tenderão a ficar mais fixos no local onde residem atualmente, e são os teletrabalhadores inexperientes, aqueles que começaram a teletrabalhar com maior frequência depois da pandemia, que eventualmente são aqueles que consideram mais facilmente mudar de casa no imediato sem pôr em condições. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se calhar ainda pode haver aqui algum efeito de romantismo. Eu começo a trabalhar a partir de casa, eu vou mudar para a aldeia ou vou morar para um sítio qualquer interessante. Em termos de atitudes relativamente às preferências residenciais, há aqui alguns aspectos que têm a ver com a preferência de acessibilidade em termos de transportes públicos. Claramente, os teletrabalhadores experientes são aqueles que não se preocupam tanto em terem acessibilidade a transportes públicos, nem em morarem próximo da sua rede social de apoio, familiares e amigos. Também não têm grande intenção de morar próximo do emprego. Ou seja, um bocado também por causa da perspectiva de que, se calhar, podem trabalhar a partir de casa, face ao seu estatuto e face à posição que têm na carreira neste momento, e, portanto, a localização
da residência face ao local de emprego, não é propriamente uma grande preocupação para eles. Depois, outros aspectos também, outras atitudes relativamente às preferências residenciais, nomeadamente relativamente a amenidades na proximidade. Aqui é uma coisa que é interessante porque são os teletrabalhadores quem prefere mais morar em zonas com mais dinâmica, ou seja, com mais comércio, cafés, restaurantes e atividades de lazer na proximidade de casa e menos numa zona tranquila face àqueles que são os não teletrabalhadores. As diferenças são muito pequeninas, mas existem, estão lá. Nós estávamos à espera inicialmente que fosse um bocado ao contrário, mas pelos vistos, se calhar pode ser o facto do cabin fever estar em casa e eu quero poder sair à rua e fazer uma série de coisas. Depois, no fundo, há outro aspecto também importante, é que os teletrabalhadores preferem menos morar na aldeia, que era aquela coisa que nós imaginávamos inicialmente, relativamente aos não teletrabalhadores. Mais uma vez, as diferenças também são muito pequenas, e depois a proximidade de equipamentos, de saúde, de escolas e de parques e de jardins, são os teletrabalhadores mais experientes, aqueles que têm menos preferência por este tipo de equipamentos. Se calhar também por causa do seu rendimento mais elevado e, portanto, não têm tantas limitações. Se eu tenho um rendimento maior, eu posso facilmente ir mais longe em busca de alguns destes equipamentos e, eventualmente, por serem mais velhos, se calhar, por exemplo, o caso dos equipamentos de educação, se calhar já têm filhos a estudar na universidade e, portanto, isso pode não ser assim tão importante quanto eles e, eventualmente, também pelo seu maior rendimento, têm mais facilidade, por exemplo, em escolher qual é o estabelecimento de saúde em que querem ser servidos. A última parte do inquérito era um inquérito de preferências declaradas, em que nós perguntávamos às pessoas a escolha de um potencial local de residência, em que tínhamos 4 alternativas. A primeira era um apartamento numa área central, portanto, com uma diversidade de comércio e de equipamentos, etc. E, portanto, teria de ser um apartamento. O segundo seria um apartamento numa área residencial exterior, na área metropolitana, portanto, não tanto no centro, e, portanto, eram zonas essencialmente residenciais. O terceiro era uma moradia numa área residencial e, portanto, basicamente a única diferença relativamente ao apartamento numa área residencial é basicamente a tipologia da casa. E, finalmente, a última alternativa, o último arquétipo de zona, era uma casa num pequeno aglomerado urbano, portanto, aquelas aldeias que existem, se quisermos, podemos dizer, umas aldeias de Sintra na margem norte ou, eventualmente, Azeitão na margem sul, são os arquétipos, mais ou menos, da pequena aldeia, ainda com algumas características rurais na área metropolitana de Lisboa. E depois, para cada uma destas alternativas, elas eram caracterizadas em termos da dimensão da casa, da dimensão do espaço exterior da casa, do preço da casa, da tipologia, da acessibilidade em transporte público pesado, ferroviário, da proximidade de equipamentos, da proximidade de familiares e amigos e do commuting distance. E, portanto, estes aqui são os resultados que nós tivemos, em que são os resultados diretos do inquérito, ou seja, as percentagens de escolha diretas, não tem aqui nenhuma análise dos resultados, e permitíamos também às pessoas escolherem, dizerem, eu não quero escolher nenhuma destas alternativas. E essa percentagem é relativamente constante em todos os casos e oscila mais ou menos entre os 5% e, em alguns casos mais pequeninos, baixa até aos 2%, mas, portanto, é uma dimensão muito pequena da amostra de respostas que nós temos para cada um destes casos. As coisas que são interessantes aqui, que nós conseguimos notar alguns padrões, são claramente estes. Ou seja, quem faz teletrabalho, seja externo, seja inexperiente, seja experiente, aquilo que nós verificamos é que, à medida que vai aumentando o número de dias totais de teletrabalho, vai aumentando, relativamente àquilo que era a percentagem daqueles que estariam sempre em escritório, vai aumentando a percentagem de pessoas que preferem alternativas residenciais mais exteriores. E, portanto, isto é de alguma maneira consentâneo com a ideia de que, se calhar, o teletrabalho permite às pessoas poderem mudar-se mais para o exterior, se tiverem essa vontade, e, portanto,
e se as condições, neste caso, forem propícias. Uma coisa que é interessante que aqui aparece depois é o caso dos irregulares, ou seja, quem tem um regime muito irregular. E claramente aquilo que nos parece aqui é que quem tem um regime irregular prefere a flexibilidade que é dada por morar numa zona mais central. Ou seja, a percentagem são muito semelhantes, 18, entre 18% e 19%, ou praticamente 19%, tanto nos inexperientes como nos experientes. A diferença que aqui acontece é que a percentagem de experientes com regime irregular que preferem a casa na aldeia é significativamente maior, portanto, basicamente tem a mesma dimensão em termos de percentagem do que aqueles que preferem residir numa zona mais central. E, portanto, isto quer dizer que, se calhar, os irregulares experientes, no fundo, têm a tal flexibilidade que nós falámos já aqui várias vezes, têm muito maior flexibilidade, têm um muito maior controle sobre a sua vida profissional e pessoal, mercê dos rendimentos, mercê de posições na carreira, e, portanto, têm maior facilidade de decidir do que as outras pessoas. Um outro aspecto importante que nós também fizemos é que perguntámos às pessoas com que frequência fazem teletrabalho e com que frequência gostariam de fazer teletrabalho. E aqui o que é interessante é que nós verificamos que quem nunca faz teletrabalho é 36% da nossa amostra, basicamente, mas apenas 11%, menos de 12% da nossa amostra gostariam de não fazer teletrabalho. Esta parte aqui, o grosso é daqueles que nunca fazem teletrabalho, mas também há algum conjunto de pessoas que fazem teletrabalho de alguma maneira que gostariam de não fazer teletrabalho. Mas, de qualquer maneira, aquilo que nós verificamos é há sempre um crescimento, seja de 1, 2 dias por semana para, ou dos 3 ou 4 dias por semana, ou para fazer sempre. Para fazer sempre temos para aí, temos neste momento 10,6% da amostra e passa-nos a 21,1% da amostra. Ou seja, há uma margem para crescer de teletrabalho. Há alguns estudos feitos nos Estados Unidos, em que eles calcularam isto de uma maneira diferente, eles dizem que existe um gap de teletrabalho de cerca de um dia entre aquilo que as pessoas fazem de frequência de teletrabalho por semana e aquilo que gostariam de fazer, ou aquilo que fazem, que, portanto, também é condicionado pela entidade empregadora, e aquilo que gostariam de fazer. E é basicamente um dia, em média, as pessoas gostariam de fazer mais um dia de teletrabalho do que na realidade fazem. Portanto, isto indica que existe uma apetência para esta prática aumentar, ou seja, aqueles que já trabalham a partir de casa, trabalharem mais dias a partir de casa, e aqueles que não trabalham a partir de casa poderem passar a trabalhar a partir de casa. Notas finais para concluir este trabalho. Bem, aquilo que nós verificamos é que, de um modo geral, nesta nossa amostra, a frequência de teletrabalho reduz o número de viagens. Ou seja, os teletrabalhadores fazem menos viagens do que os não teletrabalhadores. Mas atenção, estamos a falar de teletrabalhadores com uma grande intensidade. Ou seja, basicamente todos eles, quem faz pelo menos um dia por semana. Essa redução é visível no número e percentagem de viagens, mas sobretudo em transporte público. Ou seja, há aqui algo que nós temos benefícios em termos da redução do número de viagens. Não temos ainda dados, esperamos vir a tê-los, porque vamos fazer esses cálculos depois, relativamente às distâncias percorridas, e, portanto, esta redução é apenas em termos do número de viagens. Nós não sabemos se essa redução se mantém também nos quilómetros percorridos, e principalmente nos quilómetros percorridos por carro. Mas o transporte público é o predador aqui. E porquê? Porque se eu vou só um dia ao escritório, se calhar não me compensa comprar passe, e, portanto, ou vou de carro. Também os custos de ir só um dia ao escritório também não são assim muito grandes. E depois, eventualmente, as viagens que eu faço nos dias em que faço teletrabalho, faço a pé, se calhar, à volta de casa. Isto é consentâneo com alguns estudos iniciais que mostravam que o espaço de atividades dos teletrabalhadores diferia entre os dias que eles tinham de trabalhar e os dias em que eles estavam em casa. Ao nível de compras online, quem faz mais teletrabalho faz mais compras online. Basicamente, o Rui já explicou isto, porque está mais tempo online, tem a apetência pela tecnologia, porque é jovem, porque tem familiaridade com a tecnologia, exatamente. Existem transferência, nós verificamos a existência de claramente transferência
entre fim de semana e dia útil, ou seja, de compras online e compras físicas, e os teletrabalhadores fazem mais essa transferência e, portanto, isto tem impacto na mobilidade, ou seja, mais deslocações de casa nos estabelecimentos comerciais em dia útil, que eventualmente estão em casa e, portanto, têm essa flexibilidade de poderem fazer algumas dessas compras, e mais entregas ao longo das semanas, dos vários dias da semana. Ou seja, as compras online não reduzem o número, as deslocações. Podem torná-las mais eficientes, porque, à partida, a distribuição tenderá a otimizar essas viagens. Localização residencial. Aqui o que acontece é que, ao contrário do que se verifica, por exemplo, noutros países, como é o caso dos Estados Unidos, em que quem tem rendimentos mais elevados tende a residir mais na periferia, tradicionalmente era isto que acontecia nos Estados Unidos, aquilo que nós verificamos é que os teletrabalhadores tendem a residir nas áreas mais centrais. Isso não é por causa do teletrabalho, é porque são pessoas com rendimento mais elevado e, portanto, maioritariamente têm mais facilidade de se localizar em áreas mais centrais, que tradicionalmente eram as áreas mais caras. Maior frequência de teletrabalho, há um aumento de preferência pela periferia, aquilo que nós verificamos nas preferências declaradas, e, portanto, apesar destas pessoas tenderem a morar mais no centro, pode vir a ocorrer uma transferência ao longo do tempo para a periferia. O teletrabalho reduz, e é por causa disto, reduz a importância da distância casa-emprego e da acessibilidade ao automóvel. Eu já não tenho de fazer uma série de deslocações todos os dias, portanto, não me preocupo tanto com isto. Teletrabalho irregular, mas frequente, maior flexibilidade na escolha do local de residência, ou seja, porque não me reduz tanto as deslocações e, portanto, se calhar há benefícios em termos de acessibilidade de estar numa zona mais central. Teletrabalhadores experientes têm mais flexibilidade e, portanto, são mais velhos, têm mais habilitações, maiores rendimentos e estão numa posição superior de poderem determinar o seu destino dentro das empresas onde trabalham e, portanto, estão numa posição mais avançada na sua carreira. E, finalmente, o outro aspecto é que isto não é, os dados deste nosso inquérito mostram que isto não é propriamente um epifenómeno, mas que é um fenómeno que veio para ficar e que há margem, pelo menos há preferência e há apetência para crescimento do teletrabalho. E pronto, agradeço a vossa atenção a isto. Estamos disponíveis para responder a algumas questões que possam ter. Eu não sei se quem está a ver-nos no YouTube consegue. Pelos vistos já me disseram que isto não consegue. Muito bem. Eu tenho uma ou duas questões. Sim. Muito pertinente, principalmente nesta altura, que acho que ainda não é claro para que são os padrões de viagem pós-pandemia. Isto ajuda a explicar, talvez uma parte, o que é que está a acontecer. Eu tenho várias questões, mas não só resolver duas. Uma delas é em relação. Nós sabemos, uma reportagem nos Expresso recentemente mostrou que há muito mais uma maior compra de automóveis nos últimos tempos, que aumentou bastante na área de Lisboa também. Queria perceber um pouco se este fenómeno do teletrabalho, principalmente para os inexperientes, se poderá, de certa forma, justificar esse aumento de veículos automóveis. Depois, a minha segunda questão tem mais a ver com a estrutura dos participantes no inquérito e dos rendimentos que têm. Ou seja, até que ponto é que este inquérito também chegou àquelas pessoas que estão dependentes do trabalho industrial, de serviços, atendimento ao cliente, que são tipicamente trabalhos que não permitem ser realizados em teletrabalho, mas que ainda assim são parte não responsável da população. Se esta amostra também chegou a esses, e se não, o que é que seria expectável vermos de diferenças em relação
Então, se calhar começava pela segunda resposta, que é mais imediata. Não fomos, o inquérito foi focado diretamente para as pessoas que trabalhavam nos serviços e que podiam fazer teletrabalho. Porquê? Porque tínhamos um orçamento limitado e queríamos também garantir que conseguíamos ter observações suficientes de pessoas a fazerem teletrabalho, mas também queríamos ter, isso foi uma das coisas que pusemos relativamente à empresa que nos fez este inquérito, portanto, uma empresa de painéis online para de inquéritos, foi, por um lado, nós garantimos que tínhamos um número mínimo de pessoas a fazer teletrabalho com alguma intensidade, ou seja, mais do que algumas vezes por semana, mas também termos algumas pessoas, um número relativamente reduzido, mas um número suficientemente expressivo para depois não enviesar os resultados quando formos fazer a comparação de pessoas que não faziam teletrabalho. Mas eram todas pessoas a trabalharem no setor terciário. Eventualmente, em algumas destas que não fazem teletrabalho, é capaz de haver algumas que trabalham nos serviços e que podem ter profissões dentro da área dos serviços, porque nós, no fundo, só conseguimos dar esta especificação, ou seja, pessoas que trabalham no setor terciário, essencialmente. Haveria algumas pessoas que trabalham em serviços que poderão não poder fazer teletrabalho, mesmo trabalhando nos serviços. Mas não fomos à procura daqueles que não podem fazer teletrabalho. Estamos a trabalhar numa outra coisa também relacionada com este projeto, não de inquéritos, mas estamos a olhar para a distribuição face aos inquéritos que nos dão a ideia, pela distribuição de profissões, uma aptidão para fazer teletrabalho, e aquilo que nós verificamos é que há aqui uma desigualdade espacial que este inquérito, de alguma maneira, já mostra, ou seja, quem pode fazer teletrabalho está essencialmente localizado em Lisboa, Eixo, Oeiras, Cascais. Ou seja, corresponde a quem tem maiores rendimentos, maior educação, mesma coisa. E, eventualmente, quem não pode fazer teletrabalho está mais na periferia. E há um aspecto que aqui isto vai colocar, que é a questão de algumas desigualdades espaciais que se vão agravar. Porque se eu posso fazer teletrabalho, eu tenho uma flexibilidade muito maior do que quem não pode fazer teletrabalho. E posso optar por continuar a residir no centro ou para me mudar para a periferia. Relativamente aos automóveis, quer dizer, aquilo que nos indica, as taxas de motorização não são muito distantes daquelas que nós imaginamos que aqui em Lisboa, não destes últimos dados que o Expresso noticiou, mas dos dados, por exemplo, do IMOB de 2017, andam mais ou menos em valores relativamente próximos destes. É expectável que possa haver, porque nós verificamos uma redução da utilização de transporte público, e essa redução da utilização de transporte público pode também depois vir a estar associada à possibilidade de adquirir mais automóveis. E, portanto, ou seja, eles realizam menos viagens, mas como realizam menos viagens ainda de transporte público, não é? Ou seja, quem vai 1 ou 2 dias só ao escritório, mesmo que vá mais longe, e se calhar se a pessoa depois se mudar para uma zona ainda mais periférica ou mais isolada, maior será o incentivo para adquirir um automóvel. Portanto, não sei se os dados do Expresso refletem isso, mas eventualmente há outros efeitos, se calhar a compra de frotas por operadores de TVDE, portanto, há aqui uma série de outras coisas que seria muito interessante nós conseguirmos desmontar tudo e perceber exatamente o que é que tem. Mas o que nós verificamos é que, tendencialmente, a adoção mais frequente de teletrabalho não será uma boa notícia para o transporte público. Deixa-me só responder mais que é eventualmente fazendo teletrabalho, tendo em conta que a redução nossa se mantém, sendo quem faz sempre se faz teletrabalho, tens mais rendimento disponível, tens mais rendimento disponível do que pouco Mas ali, os outros lados Os experientes, sim. Em média, aquilo que se verifica isso acontece. Mas se calhar também é porque não necessitam. Ou seja, porque atualmente residem mais no centro.
Sim, mas este não pensa Parque automóvel segurado, não é? Mas tu respondeu uma pergunta que eu estava desde o início. Quilometragem. Porque houve uma altura que tinha trabalhadores experientes em teletrabalho, tinham mais viagens, tanto ao fim de semana, por isso tinha um lateral por isso, mesmo ao fim de semana e durante a semana. Mas se o número de quilómetros for muito diferente, e a pergunta é: porquê que não tem esse dado? Não conseguiu. Nós temos esses dados, não os conseguimos obter diretamente do inquérito, temos de os calcular. Portanto, é um trabalho que nós vamos fazer agora. É. Se é para oferecer mobilidade, é um bocadinho de número de viagens, é mais dos quilómetros e até vida. Acho que o pedir médio faz 30 km por dia e é importante perceber ali qual é a quilometragem que conseguimos reduzir para o teletrabalho ou não. Fizemos três, acabaram por ser três trabalhos que publicámos com uma das pessoas que é membro da equipa deste projeto, que é a professora Patrícia Melo, e trabalhei com ela em dados do Reino Unido anteriores, e que nós tínhamos aqui a quilometragem. E aquilo que se verificava era que, mas isto são dados até de 2008 a 2012, quem fazia teletrabalho não só fazia mais locações, mas fazia mais quilómetros. E principalmente fazia muito mais quilómetros. Estamos a falar do caso do Reino Unido, portanto, que é diferente. Reino Unido, não, Grã-Bretanha, porque não estávamos a incluir a Irlanda, e, portanto, essas pessoas tinham distâncias de casa-trabalho significativamente maiores do que aqueles que não faziam teletrabalho. Depois há uma coisa interessante, nós aí não podíamos fazer nada, porque tínhamos, em 7.000 observações, tínhamos apenas para aí qualquer coisa como 70 pessoas que faziam teletrabalho 3 ou mais vezes por semana. E aquilo que nós verificámos é que a distância casa-emprego aumentava em todos os segmentos à medida que a pessoa fazia mais teletrabalho e chegava a esse grupo e caía brutalmente. Como eram 70 e poucos em 7.000 observações, nós não sabemos se aquilo é uma anomalia estatística ou se realmente existe este padrão. Ou seja, aqueles que fazem com uma grande frequência têm uma grande flexibilidade para se localizar e podem até ter algumas apetências por se localizarem em zonas mais centrais. Estes dados aqui, se calhar, já nos vão ajudar a ver algumas destas coisas, mas claramente as distâncias percorridas são, porque a partir das distâncias percorridas eu calculo as emissões de CO2 e, portanto, calculo os impactos sobre o efeito de estufa. Não, mais uma pequena coisa. Isto foi sempre singular, não fizeram família. Nós caracterizávamos a família, o agregado familiar, mas não perguntávamos a mobilidade do agregado familiar. Perguntávamos, por exemplo, se o cônjuge fazia teletrabalho, portanto temos essa resposta que ele fazia para relacionar, e perguntávamos onde é que o cônjuge morava, onde é que o cônjuge trabalhava, perdão. E isso aí temos, mas depois são dados muito mais complexos para nós, agora, nesta primeira apresentação temos, ou seja, são coisas que nós agora vamos trabalhar, até porque isto são resultados diretamente do inquérito. Agora nós vamos, no fundo, construir um conjunto de modelos estatísticos em cima disto e construir algumas variáveis com base nestes dados, que não são, isto são os dados brutos do inquérito, e, portanto, a partir daí vamos conseguir estimar distâncias, vamos conseguir estimar um conjunto de outros elementos. Michel, primeiro, parabéns pela plano. Se vocês perguntavam, por exemplo, a questão dos filhos, Sim. Eu acho que isso talvez também... Descaracterizávamos o número de crianças, número de adolescentes e número de adultos no agregado familiar. Talvez isso tenha impacto nas viagens e nas atividades. Tem. E até uma questão que temos discutido, que é o fato de, por exemplo, o cachorro ter um cão em casa. E nós chegámos a isso. Chegámos às bicicletas, às motos. Mas isso também pode, de certa forma, mudar a preferência da pessoa que querer ficar em casa ou não. Sim. Pelo simples fato de ter que cuidar. Não, nós sabemos que havia muita gente que na altura da pandemia, houve muita gente a comprar cães porque era uma desculpa para sair à rua. Eu vou ter de passear o cão, portanto, tinha justificação para sair à rua. Sim, há um conjunto todo desse efeito. O problema aqui, este nosso inquérito é muito longo. E aquilo que nós optámos por fazer, que é uma coisa que nós já sabíamos de outros casos, era conseguir o diário de 7 dias. Que para nós é muito bom, mas eu penso que para quem estava a responder ao inquérito não deve ter sido nada agradável.
Mas pronto, pelo menos conseguimos respostas. E as respostas que nós tivemos a analisar até agora não nos parecem completamente, estas taxas de número médio de deslocações por dia não nos parecem propriamente disparatadas face àquilo que nós sabemos que se obtém nos outros inquéritos. Só para dar mesmo, porque em 2022 nós tivemos também entrevistas com 30 indivíduos na altura dos entrevistados, e tinham pessoas que na altura tinham cães e tinham essa preocupação. Eu lembro muito de duas pessoas que estavam 100% para trabalho em casa e tinham a preocupação que a empresa queria que voltasse ao presencial e com quem eu vou deixar meus cães. Eram cães que tinham realmente chegado durante a pandemia para fazer companhia. Então, assim, são coisas que a gente estava até conversando ontem, que a gente consegue capturar com as entrevistas, né, mais a fundo, mas que em relação aos inquéritos, como a gente quer fazer análises maiores e mais complexas, a gente não tem muita margem para inserir mais perguntas que geram um perfil muito bom. Mas é muito interessante, realmente, para a entrevista a gente conseguiu capturar um pouco das pesquisas. Isso é só tinha aqui mais uma Sim. pergunta sobre um pequeno aspecto do estudo e assim, se há uma relevância. A questão da modalidade, do serviço de modalidade comum para os TBDs, porque as pessoas que fazem mais teletrabalho, no estudo de tendência, usando o transporte público, mas também podem não ter nenhum interesse, nem as posses para ter usado o transporte público. E como fazem menos viagens, são mais tem mais preponderância para utilizar TBDs. Se isso terá algum tipo de impacto ou se... Nós tínhamos nas viagens, não nos agregámos aqui porque agrupámos, nós tínhamos nas viagens TVDs e micromobilidade como alternativas de modo de transporte nas viagens. Não é? Portanto, quando podemos ver isso agora, embora se calhar eu penso que nós agregámos táxis e TVDs na mesma coisa. Agora não tenho bem por dentro, mas penso que agregámos nos dois. O que acontece muitas vezes as pessoas usam envolvem os TVDs e os táxis como transporte público quase. Sim. Como normalmente, como é uma porcentagem muito pequenina, é englobado dessa maneira. Porque não, quer dizer, é um transporte público, não é um transporte coletivo, mas é um transporte público. Mas para estes efeitos, para aqui, pode fazer interesse e pode até, se calhar, ajudar a explicar, por exemplo, algumas das coisas que alguns dos teletrabalhadores mais experientes possam ter menos carros. Se eu moro numa zona mais central, eu não ando de transporte público, eu não preciso, se calhar, ter tantos automóveis, eu ando sempre de TVDE. Ou tenho uma intensidade maior de utilização de TVDE. E, portanto, isso é o outro efeito. Sobre a semana de 5 dias, ou 4 dias, ou 3 dias, mesmo que mantenham e se existe algum padrão diferenciado dessas pessoas que trabalham 5 dias, das pessoas que trabalham menos dias, em relação a poderem ceder ou não trabalho? Nós tínhamos um conjunto de perguntas tínhamos perguntas genéricas sobre o regime de teletrabalho e depois tínhamos perguntas que eram relativamente à semana, ou seja, perguntávamos a frequência que a pessoa fazia teletrabalho, de várias frequências, e depois tínhamos no diário uma pergunta específica, neste dia fez teletrabalho meio durante a manhã, só durante a tarde ou o dia todo. E depois a seguir perguntávamos as deslocações que a pessoa tinha feito nesse dia. E, portanto, algumas das respostas que nós apresentámos aqui são sobre a pergunta genérica da frequência de teletrabalho, nomeadamente aquela da intensidade de querer fazer mais teletrabalho, mas as outras daqui dos experientes e das viagens são relativamente aos dias em que as pessoas fizeram teletrabalho. Era isto, Fábio, estás a perguntar se o texto, não. Nós temos conseguido elas trabalham, não tivemos essa segmentação para a produção de carga, nós temos semanas de 4 dias, 3 dias, por isso é que por vezes chama dia de folga fim de semana, não é necessário um fim de semana, pode ser um segundo mês. Sim, e havia algumas pessoas que trabalhavam em serviço e que trabalhavam, por exemplo, ao sábado ou uma coisa assim. São meio-dia, etc. E essas pessoas que trabalham menos dias por semana fazem mais trabalho?
Não sei. É uma ideia interessante, podemos ir a fazer. Pronto. Só me resta agradecer a estarem aqui.